Vamos lá pra parte prática então, né? Porra, já tá louco pra sair operando, né? Cara, você não vai, calma. A gente precisa ainda fazer um entendimento de viés e para você não ser enganado por média. Porque muitas vezes você vai olhar lá, porra, esse time tem uma média de 2 gols por jogo. Cara, então over. O outro time tem uma média de 2 gols concedidos, então over de novo. Cara, não é assim que você vai fazer. A média, ela vai te enganar se você tomar ela como verdade absoluta. Então você precisa dominar o contexto do jogo, saber se a partida tem must win, classificação, cara, vale vaga para alguma coisa, se tem pressão interna ou externa, vale título, vale rebaixamento, vale uma vaga para alguma coisa, para uma próxima fase, enfim, tem que entender o contexto das equipes e principalmente se elas precisam da vitória, tá? Então, ou pelo menos de não perder. É importante você ter essa compreensão. Falando especificamente sobre as médias, a média ela representa o quanto que um time entrega em média por jogo. Então, se um time faz uma média de 2 gols em 10 jogos, então você pegou esse conjunto inteiro, somou todos os gols e avaliou quanto que deu ali, né? Pegou a quantidade de gols e dividiu por 10 e chegou ali no número. O coeficiente de variação, ou CV, quando a gente fala, ele representa o quanto que a média oscila, tá? Ele é um coeficiente onde ele sabe o quanto que oscila em relação à média. Como assim? Quanto menor esse CV, menos a média oscila. Quanto maior, mais comportamento 8 ou 80 você encontra. Vou te mostrar aqui na prática. Dá uma olhada nisso daqui. Vamos pegar, vou me tirar aqui da tela. Você tem o time A e o time B, beleza? Onde o time A, em um conjunto de 6 jogos, ele foi fazendo aqui, ó. Fez 1 gol, 2 gols, 1 gol, 2 gols, 2 gols, 1 gol. O time B fez 0 gols na primeira partida, 4 gols na segunda, 0 de novo, 3, 0 e 2. Perceba que a média é igual. É 1,50 a média do time A e do time B. Já o desvio padrão do time A é muito menos desvio do que com relação ao time B. Porque o time B, um jogo faz 0, no outro faz 4, no outro faz 0 de novo, depois faz 3 de novo. Então o CV ficou aqui em 33% para o time A, oscilou 33%, e o do time B ficou em 107%, muito mais alto, com comportamento muito mais 8 ou 80. Quando a gente olha aqui para esse CV dentro da SAV ou de algumas plataformas, você não vai ver ele como 33%, você vai ver ele como 0,33%, 1,07%. Então você vai ver ele numa parte mais fracionada ali, com casa decimal, beleza? Mas é a mesma coisa. Então, se oscila 0,33, oscila pouco. Ah, Lil, mas qual que é o número bom? Depende do que você quer ler. Cara, você quer ler o quê? Você tá querendo encontrar times que tem uma média alta e um CV baixo que indica que ele tem uma estabilidade de marcar gols para trabalhar em over. Então você vai procurar média ali, cara, de 1,5, 2, acima disso, com o CV abaixo de 0,60 num conjunto de 10 jogos. Ou você quer, cara, jogos um pouquinho mais travados, que as equipes tenham pouca consistência de marcação de gols. Não é só gols que a gente consegue traçar CV e média. A gente consegue fazer isso para chute, para escanteio, para eventos em geral, tá? Então eu vou te mostrar aqui agora como que a gente dá uma olhada nesses números dentro da SAV, tá? Então vou abrir aqui, vamos pegar aqui, eu já tô com alguns jogos aqui. Esse jogo do Barcelona mesmo, aqui é um jogo bem legal aqui pra gente dar uma olhada. Vou abrir aqui, ó, o AI Intelligence, deixa eu sair aqui da tela e vir um pouquinho pro canto. Gols, CV em média. Percebam aqui, ó, que eu tenho o CV de over HT do Barcelona um pouquinho mais alto, né, 0,92, né, bem alto, aliás, com uma média de 1,44, cara, uma média boa, mas um CV que oscila muito. Gols concedidos 0,67 com o CV de gols concedidos de 1,06. Agora dá uma olhada no segundo tempo. 1,67 gols marcados no segundo tempo. CV de gols de 0,42. Cara, isso aqui indica muita estabilidade de marcação de gols no segundo tempo. Cara, a média oscila pouco, então posso esperar pelo menos um gol, quem sabe 2 do Barcelona pro segundo tempo. Na hora que a gente olha aqui pro adversário, gols concedidos 0,7 e o CV de gols também oscila bastante, tá? Então o CV ali de gols concedidos não é tão confiável, mas o de gols marcados do Barcelona é muito bom. Gols FT no jogo todo, 3,11 gols FT o Barcelona tem. CV de gols, 0,3, cara, muito baixo, tá? Muito baixo. Gols concedidos do FT do adversário, 1,5 com o CV de 0,72. A gente dá uma olhada aqui nos últimos jogos, eu vou me tirar daqui de novo, a gente tem aqui, ó, 0,39 de CV do Barcelona com 3,25 gols marcados por jogo. Vou dar uma olhada aqui, ó, no placar final. Cara, foi 3-0 o jogo. Isso aqui não é para você adivinhar resultado. Isso aqui é só para você saber quão confiável é a média de gols das equipes. Além de média de gols, o que você tem aqui na SAV também, que é legal eu te mostrar. Chutes por partida aqui, tá? Eu tenho 6,56 chutes no alvo do Barcelona. O CV baixíssimo, 0,11. Então eu sei que o Barcelona vai chutar pelo menos 6 vezes na partida. Cara, assim,
tá aqui o número, tá dado. O adversário, ó, já oscila mais, né? Então, com 0,78 ali o CV, com uma média de 3,9. Depois eu falo dos outros números aqui, tá? Tem números bem interessantes aqui. Só pro primeiro tempo, 3,33 chutes no alvo, com um CV de 0,47. Oscila pouco. Então, no primeiro tempo, eu posso esperar pelo menos 3 chutes do Barcelona. Se a gente der uma olhada aqui, ó, na partida, cara, teve aqui, ó, só no primeiro tempo teve muito mais chutes, né? Teve aqui, ó, 1, 2, 3, ó, teve 2 no alvo, o adversário também teve 2 no alvo, teve alguns spikes aqui, mas no segundo tempo muito mais movimentado, que é onde a gente viu que o Barcelona é mais eficiente. Então, cuidado quando você vai olhar apenas para média. Começa a considerar entrar aqui no AI Intelligence, abre os insights e dá uma olhada no CV de gols, no de chutes, se for ali o teu mercado. Uma outra coisa aqui, né, bem legal aqui, né, que a gente tem aqui essa parte aqui dos últimos jogos, que você consegue ver se tá mudando muito com relação ao período que você selecionou aqui, tá? É muito importante você fazer a seleção correta. Aqui no caso, eu sempre seleciono os últimos 10 jogos com o fator mando de campo, casa jogando em casa e fora jogando fora. Mas você pode ter o desempenho geral também, que isso aqui já vai mudar um pouco a questão dos números, tá? Eu gosto bastante pra liga trabalhar aí com essa informação. Ó, o Barcelona no segundo tempo nem muda tanto, tá? Então ele fica em 0,44 com uma média de 1,71. Já é bastante alto. 0,47 com a média de 2,86. Então, não importa muito o fator mando de campo, o Barcelona é uma equipe mais consistente. Cara, é claro que nem toda equipe é Barcelona, né? Então, a gente tem outros jogos aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó, do Gil Vicente e o Moreirense. Vou abrir aqui também o AI Intelligence. A gente vai dar uma olhada aqui nas médias e CV dessas equipes. Ó, bati o olho aqui, cara, rapidão, já tá calculado pra mim. CV de gols HT, já sei que oscila bastante das equipes. Do segundo tempo, tem o 0,77 com a média de 1,20. Cara, bem ok. 0,53 no FT com uma média de gols de 1,60. Porra, interessante. Pra pelo menos 1,5 gol, é confiável eu trabalhar isso daqui, tá? Isso aqui é gol marcado, tá? Aí a gente pode olhar também os gols concedidos. No caso, eu gosto muito de olhar a capacidade de marcação das equipes. Mas percebam que os mesmos indicadores eu tenho, tá? Então, ó, CV de chutes aqui, ó, da equipe visitante oscila menos do que a equipe da casa. Ó, já pro primeiro tempo, tá vendo? Primeiro tempo são equipes bem instáveis, né, que acabam oscilando muito também. Então é isso, tá, pessoal? Assim, a nível de média, muito cuidado, começa a considerar o coeficiente de variação como uma variável, beleza? Então é um dos indicadores que você vai olhar no seu dia a dia.